Vou dar início, então, ao cerimonial de abertura da apresentação de mestrado no programa de Ciências Ambientais. Eu vou fazer o cerimonial aqui, aí depois a gente dá sequência. E boa tarde a todos os participantes e também aos professores da banca e a Ana Karen. Tá? Vamos gravar, professor? Boa, vamos gravar. Desculpa, deixa eu gravar aqui. O professor Geraldo e o professor Marlon já tinham aceito, e a Ana Karen também e o professor Gil. Então, eu vou clicar aqui em aceitar. Desculpa, não perguntei, mas a gente já tinha feito um momento oficial aqui. Gravando. Vamos dar início ao cerimonial para apresentação de defesa de mestrado em Ciências Ambientais. Então, em nome da Pró-Reitoria Acadêmica, da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, da Unesc, agradecemos a presença de todos e procedemos à abertura da 225ª defesa de dissertação desenvolvida no âmbito do mestrado em Ciências Ambientais, intitulada Educação Patrimonial e Processo Pedagógico, Aprendendo com a Cultura Indígena, da autora da pesquisa é a mestranda Ana Karen Rosado Teixeira. Então, fazem parte da orientação dessa pesquisa o professor Dr. Juliano Bittencourt Campos, do PPGCA, e o professor Dr. Gildo Volpato, do PPGE. Tá? Então, aproveito a oportunidade, né, mesmo não fazendo parte aqui nesse momento oficial, mas está aqui na sala. Quero agradecer no meu nome, o nome da Ana Karen, a parceria feita ao longo desses últimos meses, né, dos últimos anos, dos últimos anos, com o professor Gildo na orientação. Então, professor Gildo, muito obrigado. Então, é composta a comissão examinadora pelos seguintes doutores professores. O membro interno é o professor doutor Geraldo Miglioli, né, o professor doutor Geraldo Miglioli é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Sociologia pela UFSC e doutor em Engenharia de Produção e Sistema pela UFSC. Pós-doutorado pela Universidade de Waterloo, do Canadá, e pós-doutorado sênior pelo Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Consultor da CAPES, FAPESC e do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, o PPGCA, e também docente em cursos de graduação da Unesc. Coordena o Laboratório de Sociedade, Desenvolvimento e Meio Ambiente e do Ateliê de Transdisciplinaridade da Unesc. Realiza pesquisas e orienta teses e dissertações com interesses em temas como sociedade, cultura, meio ambiente, sustentabilidade e educação. Também aproveito a oportunidade, no meu nome, em nome da Ana Karen, do professor Gildo, para agradecer ao professor Geraldo por fazer parte desse momento, e também o professor Geraldo fez parte da relatoria e da qualificação da Ana Karen. Muito obrigado, professor Geraldo. O nosso convidado externo é o professor Dr. Marlon Borges Pestana, que faz parte, junto com o professor Geraldo, da comissão examinadora. O professor Marlon, ele é professor adjunto do Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, atua no campus de São Lourenço do Sul e Carreiros, professor do Programa de Pós-Graduação em História da FURG, docente efetivo dos cursos de História, bacharelado em História, bacharelado em Agroecologia e licenciatura em Educação do Campo. Professor da disciplina de História e Cultura Indígena, no ensino de História e Campos, Conceitos e Linguagens da História, também no programa de pós-graduação de História da FURG. Coordena o Laboratório de Desenvolvimento Rural e Cultura do Campo, é membro do Conselho de Educação em São Lourenço do Sul, é membro do NDE nos cursos de licenciatura, coordenador do Programa de Acompanhamento Pedagógico aos Estudantes Indígenas de Quilombola. O professor Marlon, ele é graduado em História pela FURG, especialista em História também pela FURG, é mestre e doutor em História das Populações Indígenas pela Universidade do Vale dos Rios dos Sinos.
Também tem formação complementar em antropologia pelo CONICET em Uruguai e é sócio efetivo da Sociedade de Arqueologia Brasileira. O professor Mário orienta dissertações e trabalhos de conclusão de curso e tem experiência na área de arqueologia, história, antropologia cultural, extensão rural e educação do campo. Aproveito a oportunidade também para agradecer o professor Marlon novamente, muito obrigado, seja bem-vindo novamente, é a segunda banca do professor Marlon aqui no PPGCA, também já participou de bancas de graduação aqui na Unesc, e esperamos e espero ter em outras oportunidades de fazer essa parceria com o professor. Muito obrigado, professor Marlon. Então, a autora da pesquisa, Ana Karen, Ana Karen, deverá expor o resumo do seu trabalho dentro de um período de 30 a 40 minutos. Depois, cada componente da comissão examinadora terá até 40 minutos para fazer a sua arguição, sendo que todos os outros presentes à sessão não poderão interagir com a candidata. Findas a exposição e as arguições, vou convidar a banca, para a gente acessar outra sala, que o professor Geraldo e o professor Marlon já têm acesso ao link, é uma sala exclusiva, da comissão examinadora para a emissão do parecer. Após essa avaliação da banca, vou solicitar ao retorno da comissão para essa sala, de defesa de dissertação, possa ler o termo de apresentação da dissertação, informando se a candidata ao título de mestre em ciências ambientais foi aprovada pela comissão examinadora. Tá? Em seguida, a gente declara os trabalhos encerrados. Então, professor Geraldo, professor Marlon, eu acho que, não sei se vocês querem dar um oi, antes de eu passar a palavra para a Ana Karen, para a gente iniciar, eu não sei se depois que ela fala, vocês... Eu vou passar a fala para vocês, acho que a gente pode fazer assim, nesse processo. Pode ser? Então, assim, então agora eu convido a Ana para que ela possa fazer a sua apresentação. Eu gostaria que, enquanto eu falo, a Ana coloque já o seu slide, Ana, para ver se a gente vai conseguir visualizar. Eu solicito que, nesse momento, todos nós fechamos os microfones, para que não tenha nenhuma interferência. E após esses 40 minutos, que é o teto máximo da Ana, a gente retorna para a comissão. Eu imagino, seguindo o método, eu acho que a gente inicia com o professor Marlon, professor Geraldo, e depois o professor Geraldo tem a fala. E depois do professor Geraldo falar, antes da Ana Karen, depois que a Ana Karen fala, o professor Gildo também gostaria de fazer alguma fala. Eu estou visualizando, tá, Ana? Boa sorte. Obrigada. Qualquer coisa, eu abro o microfone e converso contigo, tá? Tá bom. Boa tarde, professor Dr. Juliano Campos, meu orientador. Boa tarde, meu co-orientador, professor Dr. Gildo Volpato. A todos e todas que estão presentes nesse auditório virtual, tantas pessoas queridas. Boa tarde aos integrantes da banca, professor Dr. Geraldo Miglioli, e ao professor Dr. Marlon Pestana. É uma satisfação estarmos juntos nesse momento tão importante. Muito obrigada pela presença de vocês. O meu trabalho é intitulado Educação Patrimonial e Processo Pedagógico, aprendendo com a cultura indígena. Qual é a estrutura dessa dissertação? No primeiro capítulo, nós inserimos a justificativa e a problematização, assim, articulando a relevância desse estudo. Segundo capítulo, os objetivos da pesquisa, geral e específicos. Terceiro capítulo, a metodologia utilizada, sendo pesquisa qualitativa com observação participante. O quarto capítulo é intitulado Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade Cultural. O quinto capítulo, Educação Patrimonial, Relações Culturais e Arqueologia. Sexto capítulo, Povo Indígena Guarani, História e Herança Cultural. Sétimo, o projeto Aprendendo com os Povos Indígenas e seus resultados, analisando as experiências e construindo os saberes. E, por fim, e tão importante, as considerações finais e depois as referências. Na introdução,
nós trouxemos uma discussão sobre o quanto a sociedade se organiza e se estrutura de formas que ela pode contribuir para que algumas pessoas sejam prejudicadas com visões pejorativas em estruturas estruturantes que interferem nas individualidades, que interferem na construção de subjetividades. Então, nós trazemos Pierre Bourdieu, que traz o tema da violência simbólica. Em seus estudos sociológicos, ele trouxe essa grande contribuição, porque a violência simbólica acontece por meio de sistemas que colaboram para a dominação social, sendo que os atores, os agentes sociais, nem sempre se dão conta dela, porque essas práticas, as pessoas agem de uma forma que consideram adequada, porque elas estão internalizadas em formas de agir que incluem diferenciações e hierarquias. Trazendo Paulo Freire, ele nos fala que, enquanto sociedade, não existe um homem absolutamente inculto, não existe um ser humano que não possa contribuir de alguma forma na convivência. Falando também sobre a questão do ser diferente. Quando eu categorizo uma pessoa como diferente, eu posso usar isso de uma forma com que eu a trate como inferior, como menos importante. Boaventura de Souza Santos fala na questão da igualdade e da diferença. Quando a igualdade, ela pode favorecer, quando a diferença pode prejudicar, ou ao contrário. Então, nós temos, abre aspas, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. A Diche traz no seu livro O Perigo de uma História Única sobre a questão da piedade. Ela, como africana, ela sentiu um olhar piedoso de uma colega de quarto numa universidade estadunidense que a olhava com piedade. Porém, a piedade, ela vem de cima para baixo. E quando existe a compaixão, existe uma relação de horizontalidade. Essa horizontalidade na convivência, ela promove o respeito. Porque quando falamos em tolerância, a gente inclui nessa tolerância uma hierarquia. Eu tolero porque eu concedo para o outro. Então, Paulo Freire também traz a questão de que respeito não é concessão, é um imperativo ético. E existem muitos conflitos existentes na sociedade e que acabam sendo reproduzidos nos contextos das instituições de ensino, e eles precisam ser problematizados, eles precisam fazer parte da reflexão no contexto dos ambientes onde existe a convivência, onde é necessário agir com consciência de quão grande é a responsabilidade do processo educativo. Então, historicamente, um dos grupos que sofre, né, com o olhar pejorativo e vem sendo expropriado e excluído são os indígenas. Por que dessa temática e qual a relevância do tema para mim? Como educadora, eu sempre valorizei projetos pedagógicos que contribuíssem no contexto do desenvolvimento socioafetivo e também para que houvesse a promoção do bem comum. Então, o Colégio Unesc oportunizou um momento em que eu conheci esse espaço pedagógico do Laboratório de Arqueologia, o LAPIS, e isso me mobilizou para que eu buscasse novos estudos, mais entendimento, me aproximasse da cultura dos povos indígenas e trazendo todo o referencial científico da arqueologia, por meio do Laboratório de Arqueologia, Pedro Inácio Schmitz. Quais são os objetivos desse estudo? O objetivo geral é compreender o processo educativo,
proposto pelo projeto realizado no Colégio Unesc, intitulado Aprendendo com os Povos Indígenas. E quais são as contribuições da arqueologia para a aprendizagem e o reconhecimento do patrimônio cultural dos povos indígenas, a valorização de suas identidades e percepções de ambiente e natureza. Esse projeto foi realizado com crianças do primeiro ano do ensino fundamental do ano de 2018 do Colégio Unesc, ensino fundamental anos iniciais. Os objetivos específicos são discutir a historicidade da visão pejorativa em relação aos indígenas, identificar a compreensão das crianças que participaram do projeto a partir das produções materiais e de suas atitudes nas oficinas de educação patrimonial. Também correlacionar a prática arqueológica com o processo educativo a partir das ações, experiências e registros das crianças no projeto. Terceiro capítulo, apresentamos a metodologia. A pesquisa é qualitativa e essa investigação aconteceu por meio da pesquisa qualitativa com a observação participante enquanto estratégia investigativa. Então, nós buscamos compreender a trajetória e o contexto histórico presente nos fenômenos investigados que ocorreram na realização deste projeto de ensino Aprendendo com os Povos Indígenas. A observação participante, ela é realizada em contato direto do investigador com os atores sociais nos contextos em que os fenômenos ocorrem. Então, há uma maior amplitude e profundidade de informações, pois o investigador, o pesquisador está em contato direto. Então, Goldenberg contribui falando que o discernimento pelo viés do pesquisador ele é oportunizado com a observação participante. E Bauer-Gaskell nos traz que ela traz maior amplitude e profundidade, porque ela vai além da descrição de dados. Então, realizar uma pesquisa qualitativa não é um processo fácil, mas ele traz grandes descobertas. Quais são as categorias de análise do projeto? Então, para o primeiro objetivo, que é discutir a historicidade, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, e nós buscamos as contribuições de Darcy Ribeiro, etnólogo, senador, educador, que realizou um grande estudo sobre os indígenas no nosso país. Paulo Freire, um grande educador, que trouxe uma consistência muito relevante para a nossa compreensão da importância do processo educativo qualificado numa perspectiva de uma educação emancipatória. E Pierre Bourdieu, que com seus estudos sociológicos, ele nos trouxe o entendimento de como a sociedade funciona e o quanto essa compreensão de como esses mecanismos acontecem, quando nós temos consciência disso, nós podemos agir para propor ações que vão transformar essa realidade. E as categorias de análise desse primeiro objetivo são as narrativas dos autores, e nessa perspectiva, assim, da depreciação do olhar pejorativo com relação às pessoas que são indígenas. Objetivo número 2 busca identificar a compreensão das crianças, dos estudantes e suas produções, com as suas produções materiais e também com suas atitudes. Então, o que nós fizemos? Nós realizamos o registro com diário de campo, nós realizamos também uma técnica que é o brainstorming, onde existem falas espontâneas, e isso é organizado de forma colaborativa, de forma coletiva, com os estudantes que realizaram o projeto. Então, o objetivo número 2, ele tem como categoria de análise o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a empatia, o acolhimento, a resiliência e o reconhecimento valorativo. Também foram analisadas as produções textuais, a expressão gráfica,
visual sobre o comportamento dos indígenas e o reconhecimento da harmonia na convivência entre eles. Expressão gráfica visual demonstrando o reconhecimento da harmonia dos traços encontrados em artefatos, pintura corporal e cestaria. Objetivo número 3, correlacionar a prática arqueológica, as contribuições da arqueologia no processo educativo. A metodologia foi a observação participante, com os registros, e as categorias de análise foram produção textual, expressão gráfica visual sobre o ofício do arqueólogo. Então, para deixar claro para você que está nos assistindo, esse projeto aconteceu em 2 momentos oportunos. Primeiro, foram realizadas oficinas temáticas de aprendizagem dentro, né, do contexto da cultura dos povos indígenas, e também aconteceu um momento, foi oportunizado a troca efetivamente recíproca entre integrantes da aldeia, Nilporã, do município de Torres, e as crianças, os estudantes do Colégio Unesc. Como eu já havia citado, foi no ano de 2018. O 4º capítulo é intitulado Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade Cultural. O 4º capítulo, ele tem inserida a discussão sobre a preservação do patrimônio cultural tão ameaçado pelos processos de globalização e interesses econômicos. Então, pensamos e estruturamos o capítulo pensando nos princípios de sustentabilidade, porque a humanidade precisa repensar suas atitudes com relação à natureza, de acordo com o que os autores aqui apresentam. E também outros autores contribuíram para essa compreensão de que a sustentabilidade, ela é proveniente de um pensamento multidisciplinar. Então, a gente precisa ter consciência da ação humana sobre o ambiente, fazer a crítica e a autocrítica, visando salvar o planeta. Capra nos ajuda a refletir sobre a necessária integração, né, do pensamento das ações humanas, a questão da coerência com o pensamento, a conscientização de que é necessário agir com prudência, com responsabilidade, buscando o equilíbrio e o progresso sustentável. Então, o neoliberalismo, ele reza a cartilha, né, do capitalismo que visa o lucro. Entendemos que o lucro não é de todo mal, porque ninguém abre uma empresa para ter prejuízo, porém, quando os lucros são extraordinários, e como Bourdieu nos trouxe e contribuiu, que nem sempre, né, os custos sociais, nem sempre as realidades sociais são consideradas. Então, diante desta preocupação, nós estruturamos este capítulo. Então, para a construção de uma nova realidade, é necessário esse processo de conscientização. Então, a globalização econômica nem sempre respeita as culturas e acaba propondo a homogeneização das culturas, subjugando saberes e desrespeitando, né, saberes ancestrais. O 5º capítulo é Educação Patrimonial, Relações Culturais e Arqueologia. Ele traz a importância da educação patrimonial, a relevância dela como possibilidade de manutenção da memória cultural. Ela promove a conscientização cultural e contribui para a cidadania. Então, conhecer a realidade, estar inserido na realidade, ter elementos que visem a construção de um pensamento que seja pautado em elementos, em informações que são provenientes de evidências científicas, isso com certeza promove cidadania. Então, a educação patrimonial é extremamente relevante, porque ela promove a conscientização, ela contribui e ela pode envolver a comunidade, tendo conhecimento sobre o quão relevantes são os bens
o patrimônio cultural. Quando temos consciência disso, nós, com certeza, buscaremos preservá-lo. O sexto capítulo, intitulado Povo Indígena Guarani, História e Herança Cultural, ele traz as características culturais, os modos de vida do povo indígena Guarani, estudados pela arqueologia e também na contemporaneidade. Aqui nós temos, né, a contribuição de diferentes autores, dentre eles, né, expoentes dentro da arqueologia, que são Funari, Brochado, Noelle, Milheira, Moraes, Meliá, Schmitz, né, Pedro Inácio Schmitz, que dá o nome para o Laboratório de Arqueologia. Ele tem relevantes estudos, importantíssimas contribuições para esse entendimento. Por quê? Se nós não conhecermos as especificidades dos povos indígenas, nós acreditaremos que eles são índios genéricos, que não têm especificidades culturais e estão fadados a desaparecer. Com essa invisibilidade, com esse desconhecimento, nós contribuímos para a invisibilidade desses povos. Então, Brochado traz a contribuição com relação aos guaranis, porque existem especificidades dentro da cultura material, né? A arqueologia mostra, comprova isso. Existem características, uma prescritividade dos guaranis, né? No ponto de vista da cultura material, dessas evidências, desses vestígios, na questão linguística do idioma, na questão etnográfica. Então, os guaranis, eles são provenientes do tronco linguístico tupi. Então, eles têm como características serem horticultores ceramistas dentro desse processo histórico, que permanecem características desse grupo indígena. Então, eles, mesmo não tendo uma estrutura unificadora, existem características que são reconhecidas e se mantêm até a atualidade. Então, os indígenas não ficaram congelados no passado. Eles têm a sua cultura, vivenciam essa cultura e lutam, resistem para mantê-la viva. Tem o idioma Guarani. Falando sobre a aldeia que nos visitou no ano 2018, é a aldeia Campo Bonito, é o Tecoá Niporã. Atualmente, eles habitam uma reserva indígena no município de Torres, no Rio Grande do Sul, e eles foram para lá. Esse é o segundo local onde eles moram. Eles foram para lá porque eles receberam uma indenização como medida mitigadora do processo de duplicação da BR-101. Atualmente, e eles lutaram por isso, eles têm a Escola Estadual Indígena em Uporã. Lá as crianças têm o estudo do idioma Guarani e das disciplinas de ensino, do ensino fundamental. Atualmente, eles sobrevivem, né, com a venda dos artesanatos, que incluem balaios, brincos, pulseiras e materiais, esculturas zoomorfas, como ali na imagem. Então, uma reserva indígena, eles regularizada de acordo com dados da FUNAI. E o projeto que nós realizamos, ele contribui para que a gente tenha um olhar de proximidade, de conhecimento, e a partir desse conhecimento nós teremos uma ideia sobre esse povo Guarani. Foram realizadas oficinas dentro do projeto. As oficinas temáticas de aprendizagem, elas tiveram como objetivo propiciar momentos significativos, onde as crianças tivessem contato com a cultura e de uma forma dialógica, por meio de
aulas interativas, aconteceu que a curiosidade acabou sendo desenvolvida. Por quê? Porque quando se propõe algo e se traz elementos de investigação, cada vez mais se desperta o interesse em descobrir, em saber, em realizar. Então, dentro do projeto, nós fomos recebidos pela equipe do Laboratório de Arqueologia, e houve, nesse primeiro momento das oficinas, essa aula interativa, houve a oficina de arte rupestre, a oficina de pedra lascada, a visita à reserva técnica, a oficina de cerâmica, dentro da perspectiva da cerâmica guarani, a escavação experimental, foi conversado, foi dialogado sobre o ofício do arqueólogo, as estratégias de investigação do arqueólogo e o quanto elas podem contribuir no processo educativo e na aproximação das crianças, dos estudantes com a ciência, o interesse pela ciência. Isso, de fato, desperta, envolve, gera engajamento dos estudantes. Nós realizamos também a oficina de cestaria, que envolve toda uma complexidade, né, e que trouxe vivências que repercutiram no desenvolvimento de habilidades socioafetivas. Como o grau de dificuldade implicou em uma certa resiliência e a necessidade de um trabalho colaborativo, a instrução por pares, ter a ajuda do colega para conseguir realizar algo que, com certeza, foi um desafio. Então, dentro do processo educativo, ficou muito presente o quão necessária a intencionalidade pedagógica. Então, John Dewey, ele defende que a experiência educativa, para ser efetiva, ela precisa estar bem organizada, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um porquê realizar, quais habilidades desenvolver e o quão relevante é a temática proposta. Pensando na curiosidade epistemológica, quanto mais a gente oportuniza e está mais aberto ao diálogo, à investigação, mais se constrói essa curiosidade epistemológica, como afirmou o grandioso Paulo Freire. Também investigamos, né, a questão do grafismo indígena, a harmonia dos traços, e isso trouxe um reconhecimento da beleza, um reconhecimento da contribuição estética, um reconhecimento, uma formação, uma construção do olhar. O olhar que reconhece, o olhar que valoriza, o olhar que percebe o quão sofisticado é o grafismo indígena. Isso Bourdieu traz como um produto da história. Então, esse olho que reconhece, essa percepção artística, ele é construído. Então, na sociedade, alguns padrões culturais são legitimados, são valorizados, são reconhecidos. E é preciso a gente ter esse olhar problematizador. Por que só alguns? Por que não outros? Então, esse olhar, esse olho que reconhece e valoriza, ele é construído. Quando nós recebemos a visita da aldeia em Uporã, certamente foi um dia inesquecível. E o que fez com que as crianças se aproximassem, e eu já trago aqui, o quão foi interessante, o quão curiosos, o quão foi marcante esse encontro de troca recíproca. Nós apresentamos a forma de brincar, brincadeiras do nosso cotidiano, as crianças indígenas também apresentaram suas brincadeiras, e isso constrói, isso socializa. A brincadeira foi um mecanismo, uma estratégia de aproximação, e foi um processo natural. Então, quando a gente observa o outro, quando a gente está
próximo do outro, a gente tem essa possibilidade de aprender com ele, observando, convivendo, e a brincadeira foi a melhor estratégia de integração efetiva. As ações realizadas, elas tiveram como culminância uma exposição no Shopping Nações, no município de Criciúma, e ela traz o quão é necessária a indissociabilidade, esse tripé da universidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão. Nós trouxemos para um espaço que tem alcance de muitas pessoas, e essa oportunidade foi, com certeza, marcante para todos envolvidos no processo, no projeto, e quem teve a grata satisfação de ir à exposição. Então, foi uma forma de tornar legítima essa nossa compreensão, esse nosso olhar que foi construído de contribuir para a legitimação dessa cultura, para contribuir para esse olhar que seja um olhar que contribui para a desconstrução do olhar pejorativo e contribui para a construção de um olhar valorativo para a cultura indígena. Então, é necessária a humildade, mais uma vez, Paulo Freire traz que a gente precisa ter a humildade de reconhecer que não existe uma cultura superior ou inferior, um ser humano superior ou outro inferior. Então, a gente precisa reconhecer com humildade que não existe esse discernimento. Então, falando sobre a questão do olhar pejorativo, Freire, em seus estudos e suas grandes contribuições, ele traz que a educação precisa ser crítica, dialógica, ela precisa estar a serviço da justiça social. E desproblematizar a realidade faz com que a gente perpetue o hoje. E o futuro, ele não é inexorável. A realidade, ela não é, né, tem um entendimento que ela é dada, e isso é um fatalismo. Não, ela pode ser construída, o ser humano, os estudantes, as crianças se inserem no mundo e podem, por meio de uma educação problematizadora, emancipatória, construir uma nova sociedade. Pierre Bourdieu, ele traz a questão da dominação, porque quando se tem um discurso de que as coisas são como são, e se a escola perpetua esse discurso, se a escola não problematiza, se a escola aceita como as gerações anteriores, que estudavam na disciplina de história, com um livro didático, que nele continha, como o Funari trouxe, né, o índio coadjuvante da história, um índio fadado a desaparecer em pouca quantidade, um índio que não é conhecido, um índio desconhecido da maioria da sociedade. Um índio, mas são vários povos, são várias culturas. Então, a gente precisa compreender como os contextos sociais funcionam e como eles se articulam para a gente ter estratégias de ação e percepção. Darcy Ribeiro, ele traz o entendimento de que desde a colonização, que foi etnocêntrica, eurocêntrica, escravocrata, sempre houve o desrespeito com os indígenas, como serviçais, né, dos colonizadores, e também esse desrespeito, ele trazia, né, era inerente a esse desrespeito, a descaracterização, a aculturação, a assimilação dos povos indígenas. Então, isso contribuiu para que a cultura indígena fosse dissolvida na sociedade. E isso inviabiliza a cultura dos povos. Os resultados do projeto. Então, nós tivemos grandes contribuições a partir das atividades realizadas para a construção desse olhar de reconhecimento
de valoração, também foram desenvolvidas habilidades como empatia, o acolhimento, a resiliência, o reconhecimento valorativo. Porque as crianças, ao viver, ao conviver, elas construíram esse olhar de reconhecimento. Então, na dissertação estão diversas fotos, diversos registros, as produções textuais que resultaram, né, desse projeto. Também, quanto à questão do segundo objetivo, né, a compreensão das crianças sobre as ações de educação patrimonial. Então, por meio dessa visita da aldeia e percebendo a forma de se portar, a forma de agir, a forma de convivência, a questão do respeito intergeracional entre os integrantes da aldeia, isso, de fato, chamou bastante atenção dos estudantes, e isso trouxe o entendimento de que eles falam 2 idiomas, entre eles conversam em Guarani, quando estão no grande grupo eles conversam em português, porém é algo que é uma habilidade que foi desenvolvida por eles e que precisa, né, que deve ser valorizada, e os estudantes participaram do projeto se deram conta disso e ficaram impressionados, e além de outros momentos onde eles perceberam a riqueza do traço, do grafismo, o quão interessante é a questão da cestaria, o quão interessante é a questão da pintura corporal também, a questão da simetria no grafismo, a questão da atitude com a natureza, a compreensão sobre a natureza, e essa harmonia dentro de todo esse contexto de vivência. Então, outros indicadores também agora do objetivo 3, é a questão da prática arqueológica, que a profissão do arqueólogo causou grande interesse nos estudantes, conhecer quais são as atribuições de um arqueólogo, como ele realiza seu trabalho, e ter participado das oficinas de aprendizagem trouxe essa compreensão bastante efetiva do quanto esse processo investigativo do arqueólogo traz elementos de entendimento de um passado que não ficou congelado no tempo, um passado que vem da historicidade dos povos indígenas, e nesse momento eles não acabaram, eles estão presentes na sociedade, eles fazem parte, eles estão inseridos na sociedade, porém, infelizmente, não vivendo, eles precisam lutar para manter os seus costumes, seus modos de vida, o modus operandi dos indígenas. Então, a gente precisa, com essa certeza, com a força do argumento, como diz Pedro Demo, com esse entendimento, essas evidências científicas, isso nos fortalece, nos traz a convicção que precisamos contribuir para esse reconhecimento cultural. Nas considerações finais, eu trago o quanto as ações do projeto Aprendendo com os Povos Indígenas foram assertivas, e elas contribuem para a desconstrução dessa visão pejorativa e a não construção. Podemos encontrar ideias que fundamentam o início dessa construção histórica com os supracitados autores. Contemplamos, assim, o nosso primeiro objetivo, que foi discutir a historicidade da visão pejorativa em relação aos indígenas. Também, nas nossas considerações finais, o entendimento de que o conhecimento científico ele deve ser disponibilizado de forma adequada, com estrutura devida, e ele precisa estar acessível, né, às instituições de ensino. Então, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão fortalecem, né, essa construção de uma sociedade consciente, né, da sua historicidade, consciente dos seus contextos históricos, também contemporâneos. Assim, nós alcançamos, né, nós conseguimos atender a finalidade do nosso segundo objetivo,
que foi identificar a compreensão das crianças a partir das produções materiais e de suas atitudes nas oficinas de educação patrimonial. Também, no decorrer da execução desse projeto, foi extremamente importante o respaldo científico da ciência e as contribuições da atuação do Laboratório de Arqueologia dentro da sua linha de pesquisa, que é de educação patrimonial. Então, desta forma, nós constatamos o alcance efetivo do nosso terceiro objetivo proposto, que foi correlacionar a prática arqueológica com o processo educativo a partir das ações, experiências e registros das crianças no projeto. Então, de acordo com o Janus, as ciências ambientais requerem a convergência de conhecimentos distintos. Então, é necessária a reflexão por diferentes ângulos. Então, para além da soma de perspectivas, da justaposição, então, é indispensável, né, que as ciências ambientais, as ciências ambientais tenham esse trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, porque além dos atores científicos, outros atores sociais precisam, né, é necessário esse diálogo e esse planejamento colaborativo para que a realidade que foi problematizada, onde houve a proposta de reflexão sobre contextos específicos, as ciências ambientais, com esse trabalho colaborativo, ela contribui, né, para esse entendimento da sociedade, e este trabalho que foi efetivado por meio de tantas parcerias, ele contribui para a linha de pesquisa Sociedade, Meio e Desenvolvimento do PPGCA, Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais da Unesc. Obrigada. Obrigado, Ana. Acho que pode tomar uma água, tira a tua apresentação. Isso aí. Obrigado. Eu acho que já vou passar, então, a palavra para o professor Dr. Marlon Borges Pestana. Mais uma vez, agradecer, professor Marlon. O senhor pode ficar à vontade, por favor. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado. Que tarde maravilhosa, professora Ana. Tudo bom, professora Ana? Bom, prazer, muito professor. prazer, muito prazer. Muito obrigado pelo carinho do convite. Muito obrigado. Eu gostaria de saudar também a nossa plenária virtual e os queridos colegas de banca que estão aqui, o professor Geraldo e o professor Gildo Volpato, que também é parceiro e também um grande amigo da pesquisa aí, e todos os colegas do PPGCA, e um abraço querido também para Maria Augusta, que está vendo a mamãe feliz, alegre, terminando agora mais uma etapa. A Maria Augusta deve estar orgulhosa. Que bacana. Então, professora Ana, vamos fazer uma reflexão sobre a sua dissertação, sobre o seu trabalho, e com certeza, já chegando a essa parte final, eu tenho certeza que a senhora deve estar bem aliviada, tranquila, agora calma, porque foi uma dissertação muito bacana, muito bem escrita, na verdade, com a categoria de uma professora, com o domínio dos conceitos de uma educadora. Então isso nos deixa muito orgulhoso, um domínio completo ali dos conceitos que trazem não só os conceitos freirianos, mas os conceitos um pouco mais antigos, como Pedro Demo e outros conceitos bacanas. Então, se tu me permitires, e se o professor Geraldo não se importar de eu falar um pouco antes, né, mas a minha intervenção é bem rápida, para fazer uma reflexão sobre a nossa ancestralidade ameríndia, sobre aquela localidade tão querida que é Nhuporã. Nhuporã, a palavra Nhu, na verdade, é gramado, é aquele capim, aquele pasto verdinho, viçoso, homogêneo, lindo, né? Um campo bonito, né? Aquele campo que em Torres ali tem bastante desses campos, assim, bem bonito.
E eu conheço a população ali, conheço os moradores, e a tua dissertação ela nos faz refletir justamente sobre a nossa ancestralidade ameríndia. Quem são os outros? E o que nós passamos nesse processo colonizatório, no processo civilizatório, que internalizamos da catequese jesuíta, que hoje não nos reconhecemos na nossa ancestralidade indígena. Tá? Como se isso fosse algo que não existisse dentro da perspectiva da sociedade nacional. Antes de começar a nossa reunião, eu estava conversando com o professor Juliano e eu havia mencionado para ele o quanto nós internalizamos do capitalismo neoliberal, que inclusive tu cita várias vezes na tua dissertação ali, com Bourdieu, enfim. Nós internalizamos de tal maneira o capitalismo que nós nos desconectamos da natureza de uma maneira muito abrupta. Algo que as populações indígenas, principalmente a comunidade Inhuporã, sabe fazer muito bem, se reconectar com a natureza através de símbolos e de práticas xamânicas, e de práticas de reconexão com a natureza. E essa é uma das perguntas mais óbvias que eu teria para fazer para a senhora, né? Porque a nossa ancestralidade ameríndia ela é algo que está conosco, no prazer de fazer, no nosso lugar de privilégio de fala, onde nós nos colocamos ali para proferir uma palavra verdadeira. Os indígenas chamam isso de aetê, tá? E que é muito parecido até com a palavra gratidão, aevt, aguijevt, a palavra sagrada, a palavra verdadeira aetê. Então, como que nesse momento eu posso usar esses minutos para proferir uma aetê, uma palavra sagrada? Porque vendo uma descendente de indígenas em ti, como em todo brasileiro eu vejo descendente de indígenas, porque aqui ninguém nasceu na Normandia, ninguém nasceu no Alasca, todos nós nascemos no Brasil, então praticamente, como Darcy Ribeiro fala, nós somos descendentes de ameríndios, não tem muita escapatória, a não ser aquelas pessoas que realmente são descendentes de imigrantes europeus, como ítalo-brasileiros, enfim. Mas é reconhecer no processo civilizatório que Darcy Ribeiro nos aponta, e tu trata muito bem na tua dissertação, de que nós fazemos parte desse povo. Nós somos descendentes diretos dessas populações da nossa ancestralidade ameríndia. E eu conheço os projetos de educação ambiental do LAPES, né, da Unesc, enfim, eu trabalhei com o Juliano, e como são importantes e a categoria da orientação. E eu acredito que isso também, além da excelente orientação do Juliano, tem a orientação da parte educativa do professor Gildo Volpato, onde tu consegue trabalhar com muitos conceitos, professora Ana. Olha só para te ter uma ideia, foram o olhar pejorativo, que é um conceito, né, a atuação docente, educação patrimonial, arqueologia, etnohistória. Aí é interessante porque os juremeiros falam isso no novo movimento indígena, né, que o bom flecheiro é aquele que atira num alvo só, né, um bom arqueiro. Mas apesar de dar várias flechadas em várias direções, tu conseguiu unir todos esses conceitos, que é no grande conceito da nossa educação patrimonial, da nossa ancestralidade ameríndia. Educar para se reconhecer enquanto agente da própria história, enquanto protagonista da própria história. E isso é fundamental. E a pérola do bolo, a cereja do bolo da tua dissertação é justamente as tuas conclusões ali, as tuas considerações finais, onde tu falas literalmente isso, ipsis literis, nos reconhecer enquanto povo, enquanto descendentes dessa ancestralidade ameríndia, que ainda é sagrada e capaz de se reconectar com a natureza. Eu falo isso de se reconectar com a natureza para que tu reflitas a importância dos autores que tu trouxe, Henrique Leff, Leonardo Boff e todos os outros autores da educação ambiental que já haviam trazido isso. Nós temos isso aqui no Rio Grande do Sul durante muito tempo com o movimento indígena, refletindo sobre as construções das opãs, das casas de reza, enfim, para promoção justamente da reconexão com a natureza. Então, na nossa ancestralidade, e quando nós enquanto juruás brancos, juruás, recebemos esse rótulo justamente porque estamos
profundamente enraizados no sistema capitalista, católico, ocidental cristão. Então, horário, relógio, compromisso, emprego, todas as relações com os tentáculos do neoliberalismo nos fazem nos comportar de uma maneira não indígena, por isso a palavra juruá. Mas quando nos entendemos no processo educativo de patrimônio cultural, ou de reconexão com essas nossas raízes, como que nós olhamos para nós mesmos, com os nossos olhos amendoados, com os nossos cabelos lisos, escorridos, enegrecidos, com a nossa postura ao tomar chimarrão, o nosso churrasco, enfim, qual é a nossa relação com o nosso patrimônio cultural? E chimarrão é patrimônio cultural, churrasco também, essas coisas também. Como que nós nos relacionamos com a nossa ancestralidade ameríndia? Será que é com o objetivo de realizar uma invasão cultural? Lembra quando Paulo Freire falava isso no seu livro Extensão ou Comunicação, né? Eu entendo muito pouco de Bourdieu, sabe? Eu até li o poder simbólico dele, mas eu sei que de invasão cultural o Paulo Freire trata muito bem nessa obra, sobre quando ele relata justamente que o processo educativo é um ato também de colonizar o outro. Quando nós avançamos sobre a outra pessoa com as nossas ideias ocidentais, na tentativa de educá-lo / civilizá-lo para colonizá-lo. Então, a educação não deixa de ser uma forma de colonizar o outro. E aí que vem o drama maior, o nosso drama maior da nossa reflexão. Porque quando nós educamos ou fazemos um projeto de educação patrimonial ou de qualquer atividade em uma comunidade indígena, estamos tentando ensinar no processo ensino-aprendizagem ou aprender no processo ensino-aprendizagem? O que significa essa linha de mão dupla? Primeiro, despirmos, porque o europeu nos obrigou a colocar roupas, e agora nós precisamos nos despir para mostrar a nossa face indígena, a nossa face ancestral. Isso significa passar muitas noites na aldeia, fumar o petanguá, desenhar a pele, significa utilizar as medicinas da floresta, conversar com os espíritos encantados. E para isso é preciso que o espírito da floresta sagrada esteja conosco. Porque só assim eu vou ter a postura de não passar um facão numa árvore, por exemplo, ou um machado numa árvore. Eu vou ter uma postura indígena de respeito ao ser vivo. Então eu vou lá em Henrique Leffe. Henrique Leffe nos fala que justamente reconhecer a vida no outro, respeitando-a, é respeitar a nossa própria vida. Isso serve também para as populações indígenas. Eu só vou aceitar o outro e respeitar a diversidade e a sua identidade quando eu reconheço nele eu mesmo. Isso vem de uma palavra até latina que é alter, né? Alter, o outro, alteridade. E aí entra outra palavra que de forma magnífica tu trouxe no teu texto, que é claro, com certeza, um conceito freiriano, que é a dialogicidade. Sem a dialogicidade não há educação emancipadora. E quem é que vai emancipar? Nós mesmos. Porque como nós estamos num ponto de privilégio, principalmente o privilégio da fala, até mesmo porque eu acho que nessa plenária virtual não tem ninguém da Inhuporã aqui, né? Eu acredito que não. Mas se nós estamos aqui falando por eles, nós, em primeiro lugar, temos que partir do pressuposto que a AET, a palavra verdadeira, está conosco. Então temos que nos despir do nosso contingente ocidental e mergulhar na cultura indígena. E para mergulhar na cultura indígena é fundamental que nós... Eu acredito que assim, adotar uma postura de compreender o outro como nós mesmos é aceitar a nossa ancestralidade ameríndia, sabe, professora Ana? Aceitar, porque por muito tempo, por séculos no período colonizatório, nós tivemos que negar a nossa ancestralidade ameríndia. O nosso desejo por usar substâncias enteógenas, o nosso desejo por conversar com entidades, o nosso desejo por estar na floresta, andar no mato, tomar banho de cachoeira, tomar chimarrão, enfim. Então, esse é um processo problemático, porque envolve muitos preconceitos. Há pouco tempo atrás, inclusive, o Juliano percebeu, né, quando nós estávamos num evento, num seminário, como que as pessoas olham o outro ainda de maneira inferior, de maneira que precisa de ajuda, de coitadinho, enfim. Mas acontece que o outro somos nós.
É a nossa ancestralidade. Então, quando nós atuamos em conjunto com os outros e percebemos que nele há também a nossa humanidade, enquanto seres humanos, não há dissociabilidade, há uma indissociabilidade, como tu bem colocaste. Outra coisa fantástica que tu traz da psicologia social, de toda a tua trajetória, da pedagogia social, mas principalmente da psicologia social, eu vi que tem um professor que te influenciou bastante. Outra coisa que tu traz que é muito importante é o papel enquanto educadora no uso das palavras e da colocação das palavras. Eu te digo por quê? Porque na arqueologia nós temos umas pisadas na bola assim fenomenal. Nós temos algumas dissertações de mestrado que falam no título da dissertação de mestrado ou da tese, não me lembro, em abandono, os indígenas que abandonaram as terras. Nossa, tá falando de propriedade privada para indígena, para ameríndio, quando que a grande pinorama, a grande terra, quem já conviveu com os indígenas sabe que é nosso. O milho, o tivií, é nosso. E aí quando fala em abandono, eu posso abandonar minha casa, nós podemos abandonar porque é propriedade privada, mas como é que o indígena vai abandonar a natureza, se a natureza é de Nhanderuvuçu, é de Nhanderu, uma benção de... Isso o próprio Francisco fala, o Quaraã lá da Inhuporã fala, como que não existe isso? Nos processos de retomada, eles deixam bem claro que quando eles estão retomando uma terra, é uma reocupação de um espaço que é de todos, que é para sobrevivência. Por isso a agrofloresta indígena, ou a etnofloresta, ou etnoturismo. Porque eles reconhecem o povo brasileiro enquanto descendentes de sua matriz e de sua origem étnica. E para finalizar, a tua escrita em primeira pessoa está excelente. A única coisa, talvez, professora, que eu mudaria, talvez, né, na dissertação, é ali na página 19, os objetivos estão tal qual o projeto. Né, tipo, assim, objetivo geral, objetivo específico, né, fica com cara de projeto. E numa dissertação dá para escrever já de forma mais corrida, sabe? Já dá para escrever de forma mais livre, títulos mais indígenas, né? Assim, títulos que tenham mais... E aí, nesse processo colonizatório, muitas das palavras que a senhora professora usou ali, tipo brainstorming, aquelas palavras ali, existem em Guarani. Existem. São palavras que dá para utilizar em Guarani. Não precisa usar palavras americanas, palavras francesas, dá para usar. É um começo da gente exercitar a nossa decolonialidade, de nós exercitarmos a nossa descolonização, usarmos palavras nossas, como abacaxi, jacaré, se a gente tomar vacina, jacaré. A gente pode usar várias palavras que são de origem indígena. A gente pode usar mudar de um processo de subalternidade eurocêntrica, como fala Darcy Ribeiro, para um processo em que a comunidade Inhuporã tem essas condições. Eu lembro muito aqui um grande professor que eu acabei conhecendo na Unesc, o Nuno Nunes, que fala sobre o Toros, a energia, o espírito. E eu acredito que a senhora captou isso, convivendo com essas pessoas, que eles têm uma espiritualidade, um modo de vida que é bastante sedutor. E aí eu lhe deixo o desafio, claro, agora para de repente um doutorado, alguma coisa assim, conviva mais, viva mais com eles, fume o petanguá, participe da roda dos fumegantes, do conselho, no fogo, profira a palavra sagrada, aproveite bastante a relação com os espíritos encantados, com a floresta encantada. Veja como é mágico, como é belo, porque, claro, nós passamos por séculos de catequese materialista, mercantilista, isso nos oculta. Então, quando nós assumimos nossa ancestralidade ameríndia, nós estamos contribuindo também para a visibilidade, para que isso se torne mais visível. Eu amei ler, aí fiz uma pesquisinha assim, né, no Google Acadêmico, né, para ver quantas dissertações tinham sobre o tema. Eu vi que a senhora é produtora, inclusive na terceira mostra de produção ali, produção universitária, eu vi que tem um artigo, até o Juliano Campos é coautor, já tem um artigo prévio, então eu vi que a senhora é autoridade nesse assunto, né, tem um artigo ali, e são muito poucas pesquisas que trabalham com educação patrimonial a partir do ponto de vista indígena. Ponto, entendeu? A senhora assim, ó, foi 1,01% de pesquisas em educação patrimonial que tratam com a perspectiva, o olhar, como a senhora fala, né,
o olhar, né, a alteridade da questão do olhar pejorativo através do olhar indígena, do olhar ameríndio, da ancestralidade ameríndia. Então isso está mais do que parabéns, assim, foi fabuloso. Normalmente a educação patrimonial, o Juliano não me deixa mentir, a educação patrimonial que se faz nos projetos, a gente vai, leva as peças de arqueologia, faz ali a cerâmica, enfim, né? Enfim, ou seja, a gente faz aquilo que Paulo Freire falava, invasão cultural, né? A gente tenta educá-los através da arqueologia. Mas muito difícil é aquela questão do que a senhora fez, que é trazer ali, o Quaraã trouxe para dar entrevista na Unesc. Olha o papel importantíssimo da Unesc nessa visibilização. Trouxe o Quaraã para dar entrevista na Unesc, trouxe as crianças para socializar naquele mundo. Então, eu acredito que isso foi um ganho científico para o PPGCA sem medida. Foi um ganho gigantesco de respeito à diversidade cultural brasileira, de respeito ao patrimônio cultural brasileiro. Então, nós aqui da FURG, nós te parabenizamos, professora. Foi um trabalho de uma legítima educadora que domina os conteúdos com... E olha que aqui na educação do campo nós somos bem rígidos com essa questão de educar e colonizar o outro, né? Nós, na educação do campo, nós temos paradigmas bem específicos sobre como trabalhar com comunidades, e a senhora teve um domínio de conteúdos de uma forma bastante impressionante, eu até diria brilhante. Meus parabéns. Juliano, finalizo por aqui. Muito obrigado, professor Marlon. Eu não sei se, Ana, talvez... Eu quero agradecer. É um privilégio, professor Marlon, porque você é um estudioso, né? Você compreende o contexto da cultura guarani. Eu acompanho, né, o seu trabalho, então, para mim, com certeza, foi um privilégio. E eu acredito que não pode haver... O helicóptero passando. Não pode haver imposição de conduta como o Loureiro, né, contribui, porque quando a gente pensa numa formação dentro da perspectiva da educação ambiental, é necessário que haja uma conscientização, uma sensibilização, que as pessoas reconheçam e queiram mudar de atitude, queiram ter esse direcionamento de atitude. E essas contribuições só serão possíveis se a gente, né, estiver disposto a ouvir o outro, a compreender, a ter essa aproximação. Então, te agradeço, foi uma honra, muito obrigada. Obrigado, professor Marlon. Então, já passo a palavra para o professor Geraldo. Professor Geraldo, novamente, muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Juliano, estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Sim, tá, né, Ana? Estão me ouvindo bem? Sim. Ô, Marlon, prazerzão, cara. Bacana te ouvir falar. Tu falou tanta coisa aí que dá vontade de ir pra aldeia com vocês. Um dia me convida. Eu já fui em algumas aldeias indígenas, mas não vivi tudo isso aí que tu falou, né? Quem vem das ciências sociais, estudou muito tempo antropologia, os povos brasileiros, e eu tive a oportunidade de muitas aldeias já também, mas estou entusiasmado, me renovando bastante em relação à temática. Aí sim, Ana, tem uma coisa que faltou colocar, que é o seguinte: essa linha de pesquisa que foi aberta pelo Juliano dentro do programa, ela é muito interessante, né? A gente tem que valorizar, e talvez esse seja um dos pontos, né, que poderia estar na conclusão do teu trabalho. Quer dizer, o fortalecimento, esse tipo de trabalho, ele fortalece essa linha de pesquisa que foi aberta dentro do PPGCA. Eu dei uma sugestão mais ou menos assim, para que fosse colocado alguma coisa nessa direção. Acho que a gente tem que valorizar quem há muitos anos vem trabalhando com isso, e aquela coisa, né? Quem é do mar não enjoa. O Juliano não enjoa. Então, ele sempre tem alunos que trabalham com relação a isso e trazem pessoas maravilhosas como o Marlon. O Marlon, eu tenho a impressão de já ter te visto, mas eu acho que a gente nunca conversou. Estamos conversando agora. Quem sabe um dia a gente possa trocar uma ideia diferente sobre outras coisas tantas maravilhosas aí. Queria cumprimentar o Gildo, né? Que é a segunda vez que eu te vejo essa semana, Gildo.
Tu não precisa estar em toda a banca comigo, continua lindo, gente. Aqui está bonito. Cumprimentar Guilmar aí, colega, né, também. Eu acho que eu estou vendo aqui só, estava Mailene também. Quero cumprimentar também todos os alunos que eu vejo aqui, ex-alunos, a filha da Ana. Pessoal bacana, obrigadão. Eu vou falar aqui algumas coisas, Juliana, assim, algumas coisas que estão presentes.